também. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bem, também cumprimentamos o professor Dr. Felipe Paca, que antes já nos deu o ar da graça, dando-nos algumas instruções, membro da comissão organizadora deste evento e que nos acompanha desde já aqui nos bastidores e na técnica. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Que seja um evento excelente para todo mundo. Tudo bem. Por fim, mas não menos importante, né? Nós cumprimentamos também a equipe da comunicação. Não sei se Marcela Pinotti e Gabriela Ribeiro estão aqui conosco, mas que também integram brilhantemente a comissão organizadora do evento. Bem, então, nós estamos, na realidade, muito felizes, né, em anunciar que essa já é a maior edição do Simpósio Internacional de Ensino e Pesquisa em Saúde da FACERES. Nós estamos quase alcançando a marca de 1.500 participantes inscritos. Então, é importante dizer, né, que quem ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de fazê-lo no portal do evento. E enquanto nós conversamos aqui, fiquem à vontade para interagir no chat, fiquem à vontade para escrever de onde são, para que a gente tenha também uma noção aqui nesta sala, nesse fórum, do público que está presente aqui no nosso evento. Então, a ideia da tarde de hoje é de que a gente mesmo vá aquecendo os motores para essa edição do evento, em que nós vamos trabalhar com a temática das boas práticas em pesquisa. Então, a partir desse momento, nós damos início à primeira oficina pré-evento, em que nós teremos o prazer de ouvir a professora Rita Elisa Barros, a quem eu vou apresentar logo mais. Essa sessão, ela tem como presidentes a professora doutora Thalita Caroline de Oliveira Valentino e a professora doutora Tamara Veiga Faria, cujos currículos eu tomo a liberdade de ler a partir de agora. A professora Thalita é mestre e doutora em Ciências da Saúde, na área de Oncologia, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos, e bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela é pesquisadora, integrante dos grupos de pesquisa em cuidados paliativos e qualidade de vida relacionada à saúde e também do grupo de pesquisas em enfermagem oncológica. A professora Thalita é docente e coordenadora das ligas acadêmicas de medicina da Faculdade Ceres, a FACERES. A professora Tamara tem doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e mestrado em Ciências da Saúde por essa mesma instituição, onde também concluiu a sua graduação em enfermagem. A professora Tamara é docente do curso de Medicina da Faculdade Ceres e, desde 2016, é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da nossa instituição. Além disso, ela faz parte do corpo editorial da revista Arquivos de Ciência da Saúde. E essa sessão terá como mediadora, também já está aqui na sala conosco, a doutora Aline Mafra da Costa, que atualmente ocupa a posição de pesquisa de pós-doutorado no CSU, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde. Anteriormente, ela foi coordenadora do Registro Hospitalar de Câncer do Hospital de Câncer de Barretos, o maior e mais reconhecido hospital oncológico do Brasil. E, finalmente, passamos à apresentação da nossa palestrante, a professora mestre Rita Elisa Barros, que é associada sênior de pesquisa clínica na IQVIA, Oncologia, Doenças Infecciosas. A professora Rita é mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Oncologia do Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, na subárea bioética. É também educadora de pesquisa clínica com foco em programas de recrutamento de pacientes para ensaios clínicos. Então, feitas as apresentações, eu chamo já de imediato a nossa palestrante de hoje para que faça uso da palavra. Boa tarde, obrigada, né? Então, primeiramente aí por toda a apresentação, inicialmente eu me sinto muito feliz, né? Muito privilegiada de estar aqui
como vocês podem notar, no meio de profissionais tão experientes e tão fantásticos, né? Dentre esses profissionais, eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com algum deles, né? Então, a Thalita, né, que eu chamo carinhosamente de Thalitinha, a Tamara, enquanto centro de pesquisa, essas são duas profissionais que me ajudaram a formar a minha base no que diz respeito à bioética, cuidado com o paciente, a importância da pesquisa clínica, né? A Aline também, né? Tive a oportunidade de tê-la como colega no Hospital de Câncer de Barretos e eu já dei uma olhadinha aqui nas pessoas, né? Porque eu não consigo me segurar. E vi que tem algumas colegas de profissão aí, já vi que a Pri Secom está aqui comigo, enfim, temos aí uma gama de profissionais fantásticos envolvidos nesse primeiro contato, né, para a gente abrir aí o simpósio. Bom, não vou me ater muito, eu vou já ser direta, vou começar a apresentação aqui. Antes de mais nada, eu queria, né, como o Dr. Jorge falou, é um momento de bate-papo, gente, né? Então, nós estamos todos aqui entre profissionais, todos nos conhecemos, a gente brinca que a pesquisa clínica é um mundo muito pequeno, então é um bate-papo, tá? Eu estou aqui para coordenar, né, vamos dizer assim, para organizar um pouco essa apresentação, para mostrar os temas, mas eu quero que todos fiquem muito à vontade para parar, perguntar, é o momento de tirar dúvidas, porque eu acho que quando a gente conversa, a gente aprende, tá? Bom, eu vou então já de início aqui abaixar a minha mão e vou compartilhar a minha apresentação, ok? Quando puderem, por favor, me dar o feedback, se vocês estão vendo a apresentação. Certinho, professora. Perfeito. Bom, eu vou fechar minha câmera, tá? Só para a gente não ficar com as câmeras abertas aqui. Teremos momentos aqui durante a apresentação que eu vou abrir, e aí a gente conversa, a gente bate um papinho, tá bom? Bom, vamos lá. Então, hoje, né, na abertura desse simpósio, nós vamos falar das boas práticas em pesquisa clínica, né? Então, quando eu fui convidada, né, pela comissão organizadora a falar sobre esse tópico, eu pensei, nossa, eu vou falar da Bíblia, né? Então, a gente vai conversar aqui da Bíblia da pesquisa clínica, a gente vai falar sobre as boas práticas que todo investigador, seja ele investigador trabalhando com estudos patrocinados, investigador que tem estudos de iniciativa própria, investigador com moléculas ou com qualquer outro tipo de procedimentos deve seguir, né, para garantir a qualidade dos dados, a bioética e o cuidado com os participantes de pesquisa. Tá? Bom, já me fui apresentada, então, né, o Dr. Jorge já me apresentou, então, só para retomar um pouquinho aqui, eu sou enfermeira de formação, tá? Trabalho com pesquisa clínica desde sempre, então, lá desde 2011, eu já fui coordenadora de estudos clínicos, então, de 2011 até 2018, eu trabalhei em centro de pesquisa mesmo, mão na massa, né? A gente brinca que o centro de pesquisa é o coração da pesquisa clínica, então, fui coordenadora por alguns bons anos. Também fui membro do Comitê de Ética e Pesquisa, fui professora de Anatomia e Fisiologia Humana, mestre em Ciências, como o Dr. Jorge comentou, e a minha área foi novamente focada em pesquisa clínica. Fui educadora de pesquisa clínica na IQVIA, que é uma função relacionada a recrutamento de pacientes, identificação de paciente. Atualmente, eu sou monitora de pesquisa Planner, sênior na IQVIA, tá? E também presto consultoria externa para profissionais e centros de pesquisa que buscam aí otimizar o recrutamento dos participantes na pesquisa clínica, tá? Já dei uma olhadinha no chat, as pessoas já começaram a se apresentar, mas agora, assim, só para a gente conseguir dar nome, né, e funções para as pessoas que estão com a gente, eu gostaria de pedir para quem tiver com o celular aí pronto, para escanear esse QR Code. Quando vocês escanearem, vocês vão ser levados para uma página, e nessa página eu gostaria que vocês colocassem o nome, função e a instituição que vocês fazem parte, tá? Eu vou dar aí um tempinho para vocês poderem escanear o QR Code, daqui a pouco a gente vai ver as respostas. Veja aqui que temos 90 participantes, 91, né? Então, quem puder, por favor, escanear o QR Code, ir para o questionário e colocar nome, função e ótimo, temos aqui muitas pessoas já em instituição, tá? Coloquei aí o meu, né? Quem não se sentir à vontade de colocar o número inteiro ou
a instituição inteira, podem colocar da forma que vocês acharem melhor. Então, nós temos aqui estudantes, muito bom ter estudantes aqui. Lá né, eu não tive a oportunidade, enquanto estudante, de conhecer pesquisa clínica. Então, eu fico muito feliz que nós temos estudantes aqui. Ok, 37 respostas. Bom. Ok, estudantes. Pessoal de Caratinga, muito bom. Recife. Coordenador de estudos lá do Hospital do Amor, muito bom. Equipe do Facérias, HCPA. Nossa, estamos com uma ótima turma aqui. Muito bom, porque isso aumenta muito a nossa discussão, tá? Temos pessoal da Ácidos aqui, muito bom. Ótimo, pessoal, muito bom. Então, voltando à apresentação. Bom, vamos lá. Então, eu percebi que nós temos estudantes, profissionais de pesquisa clínica, pessoal da indústria, vai ser ótimo, porque isso vai abrilhantar muito a nossa apresentação, tá? Eu voltei aos meus slides, por favor, me avise se vocês estiverem vendo. Sim, tudo certo. Perfeito. Bom, então vamos lá. A gente vai falar de boas práticas em pesquisa, né? Mas inicialmente eu queria voltar um pouco lá atrás e eu queria contar um pouco, né, alguns pontos importantes aí de pesquisa clínica, tá? Bom, pessoal, então o que é, afinal de contas, a pesquisa clínica, né? A definição que a gente tem no GCP é que a pesquisa clínica, ou o ensaio clínico, ou o estudo clínico, que é a mesma coisa, tá? É qualquer investigação com seres humanos que tem como o objetivo verificar efeitos clínicos, farmacológicos, farmacodinâmicos de um medicamento que ainda é experimental, ou seja, está sendo testado, tá? E para avaliar reações adversas, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, também com o objetivo principal de averiguar a segurança e a eficácia de tal medicamento experimental. Tá? Quando a gente fala ensaio clínico e estudo clínico, a gente entende que são termos sinônimos. Tá? Isso aí é a definição que a gente tem no Guia de Boas Práticas Clínicas, GCP, datado de 2016. Porém, como que a gente chegou até aqui, né? Como que a gente chegou a essa definição tão completa, tão bonita, que abrange tantos pontos importantes do ensaio clínico? Eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto histórico de eventos que antecederam, né, a nossa atualidade, e esses eventos, eles marcaram os princípios da bioética médica em pesquisa clínica, tá? Vou começar lá em 1947, na pós-Segunda Guerra, e vou chegar até 2016, né, que foi a última versão do GCP. Rapidamente eu vou contar a história de vocês aqui do primeiro guia, tá? Então, a primeira declaração que a gente tem, que fala sobre os direitos dos participantes de pesquisa, que fala da bioética, que fala da ética médica, foi o Código de Nuremberg, tá? O Código de Nuremberg, ela foi uma declaração confeccionada depois da Segunda Guerra Mundial, e essa declaração ela foi consequência dos resultados do julgamento no Tribunal Militar, tá? Nazistas que fizeram experiências com prisioneiros de guerra, tá? Durante a Segunda Guerra, esses médicos nazistas, eles justificavam os experimentos, tá, que eles faziam com pessoas, com seres humanos, a partir de 3 linhas. Então, eles faziam esse experimento para provar a eugenia dos alemães, tá? Diziam que faziam esses experimentos para conseguir atingir metas de saúde pública e interesses nacionais, tá? Lá, né, na Segunda Guerra, nos campos de concentração, os judeus eram os principais vítimas desses abusos, tá? Como eles eram considerados raças inferiores, eles eram submetidos a todo tipo de atrocidade no campo de concentração.
vários experimentos foram realizados, os infectocontagiosas, mudança de cor de olhos, evolução de caso de gangrena, e enfim, tá? Bom, vários sujeitos de pesquisa morreram ou foram assassinados para facilitar pesquisas pós-mortem aí nos campos de concentração nazistas. Tá? Bom, quando a gente fala... deixa eu só tirar aqui um cantinho. Tá? Quando a gente fala nesse tribunal de guerra, né, que a gente teve esse julgamento das atitudes pós-guerra dos nazistas, nós tivemos um tribunal militar lá em Nuremberg, e esse tribunal ele julgou não só as experiências de médicos, mas todos os crimes de guerra, né, que aconteceram. Então, crimes de soldados que executaram prisioneiros, enfim, vários. E para o nosso caso específico, para esse julgamento relacionado a experiências com seres humanos, eles chamaram de Doctor's Trial, tá? 23 médicos alemães, eles foram julgados, tá? Eles participaram desses programas com esses tipos de experimento. Então, aqui vocês podem ver, nós tivemos experimentos com altitude, experimentos com malária, queimaduras, enfim, vocês podem imaginar aí a quantidade de sofrimento que esses prisioneiros, né, que os judeus, eles foram submetidos nesses experimentos, tá? Bom, tivemos lá em Nuremberg esse julgamento, tá? E em 1947, o Tribunal Militar, ele sentenciou 16 médicos nazistas como culpados, e 7 desses médicos, eles foram sentenciados à morte devido a esses crimes de guerra, tá? Depois do tribunal, o Código de Nuremberg foi publicado em 1947. Basicamente, gente, o Código de Nuremberg trouxe para a gente 3 pilares básicos de respeito ao ser humano e à bioética. O primeiro, o consentimento voluntário é absolutamente essencial de todos os seres humanos que vão participar de um ensaio clínico, tá? É essencialmente, completamente e absolutamente essencial analisar riscos e benefícios dos experimentos que a gente está realizando, tá? E como o consentimento ele é essencial, ele também precisa ser fornecido por pessoas que tenham capacidade legal para fazê-lo, né? Imagina você tentar coletar o consentimento de um prisioneiro de guerra para participar de um ensaio clínico, né? Será que ele é realmente... ele tem capacidade para prestar o consentimento? Será que ele não está sendo muito vulnerável ali naquela situação? Tá? Bom, então, em 1947, tivemos o Código de Nuremberg. Depois, né, lá em 1964, nós tivemos uma reunião da Associação Médica Mundial em Helsinki, e essa reunião, os médicos envolvidos, né, os profissionais médicos envolvidos, notaram que, apesar do Código de Nuremberg ter sido muito importante, ele não contemplava todas as especificidades relacionadas a um ensaio clínico, né? O Código de Nuremberg ele contava com apenas 10 artigos. Então, em 1964, foi criada a Declaração de Helsinki para a gente conseguir colocar informações mais precisas e mais detalhadas, tá? Esse foi o primeiro esforço da comunidade médica mundial com relação a pilares da bioética. Lembrem que lá em Nuremberg foi um tribunal militar, né? Então, agora, esse foi o primeiro esforço da comunidade médica mundial para a gente conseguir ter orientações reunidas em um documento com relação a ensaios clínicos, tá? Desde a sua última publicação, a Declaração de Helsinki ela foi atualizada pelo menos 9 vezes, e a última atualização dela foi realizada em 2013 aqui no Brasil, em Fortaleza, tá? Os princípios da Declaração de Helsinki são os seguintes: eles são parecidos lá com o Código de Nuremberg, mas eles trazem especificidades médicas, tá? Então, proteção à vida, saúde, dignidade, integridade, direito à autodeterminação, privacidade e confidencialidade do participante de pesquisa clínica, tá? Os princípios científicos de um ensaio clínico, eles precisam ser aceitáveis, eles precisam estar descritos em um protocolo,
Tal protocolo precisa ser revisado por um comitê de ética. Esse ensaio clínico ele precisa levar em considerações leis e regulamentos locais de cada país, tá? Precisa existir uma avaliação de risco previsível, ônus e importância. O investigador ele precisa ser treinado e qualificado para conduzir esse tipo de ensaio clínico. A participação deve ser voluntária e os participantes devem dar o consentimento, tá? Então, aqui a gente conseguiu resumir de uma forma bem interessante os principais pilares, né? Quando a gente traz essa questão de ensaio clínico de bioética médica para a área da saúde mesmo, né? Bom, tivemos a Declaração de Helsinki, né, lá em 64, entretanto, o mundo continuou rodando, né? As pesquisas continuaram acontecendo, e lá em 1978, nós tivemos um estudo nos Estados Unidos, numa cidade chamada Tuskegee, e esse estudo ele trouxe à tona novamente a discussão relacionada à bioética em pesquisa, a bioética em ensaios clínicos, tá? O relatório de Belmont, ele foi um relatório resultante da avaliação de condutas éticas inadequadas no estudo de Tuskegee. O que foi esse estudo de Tuskegee? Ele foi um estudo proposto e conduzido pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos para determinar o curso clínico da sífilis, tá? Entretanto, pessoal, durante esse estudo, a penicilina ela foi descoberta. E a penicilina, ela comprovadamente é eficaz para o tratamento de sífilis. Porém, os investigadores optaram por não oferecer a penicilina para os participantes de pesquisa clínica, tá? Os participantes eles foram privados de receber o medicamento e os participantes também não foram informados que tinham a doença, tá? Para participar desse estudo, o benefício que os investigadores eles ofereceram, o suposto benefício, né? Foram consultas médicas grátis, transporte, coleta de sangue, refeições e cobertura de gastos funerários. Os participantes desse estudo, eles eram, na sua maioria, negros, analfabetos e com muito pouco recurso financeiro. O escândalo do estudo relacionado à possibilidade de ter oferecido a penicilina e o não oferecimento, ele foi trazido à tona pelo The New York Times em 1972, e por isso, né, devido a essa repercussão negativa, o governo norte-americano criou, em 74, a Comissão Presidencial de Proteção dos Seres Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais, tá? Bom, então, só demonstrando aqui um pouquinho para vocês, o estudo de Tuskegee, né, ele foi feito lá nos Estados Unidos, a maioria dos participantes eram homens afro-americanos, tá? 600 afro-americanos foram incluídos nesse estudo, 399 já tinham o conhecimento do diagnóstico da sífilis. Lembrem-se que a penicilina não foi oferecida a esses participantes de pesquisa, tá? E foi oferecido para eles, olha, venham fazer parte do estudo porque vocês vão ganhar transporte, alimentação, exames médicos e gastos funerários. Agora me digam, vocês acham que essa população era vulnerável ou não? Né? Então, negros, trabalhadores, pouquíssimas condições financeiras. Se o governo está chamando eles para participar de um estudo e oferecendo tudo isso, será que eles vão dar o consentimento de forma livre? Né? Afro-americanos com pouca escolaridade, será que esse consentimento vai ser esclarecido? Tá? Bom, e aí o relatório de Belmont trouxe para a gente outras conclusões que já tinham sido evidenciadas lá no Código de Nuremberg e lá na Declaração de Helsinki, tá? Então, o relatório de Belmont de 78 trouxe para a gente que o respeito à autonomia das pessoas ela é essencial, tá? Qualquer investigador ele tem que ter em mente o conceito da beneficência. O que é isso? Não causar danos e minimizar os riscos aos participantes de pesquisa, e a justiça, que é o tratamento igual para todo mundo que está ali. Tá? É muito impressionante a gente observar que, passadas lá quase 3 décadas depois do Código de Nuremberg, a comunidade científica ainda precisou ter um outro tipo de atrocidade realizada para a gente rediscutir os princípios básicos para a condução de pesquisa em seres humanos. Tá?
Bom, depois, né, nós tivemos aí Helsinki, Nuremberg, Belmonte, em 1996, veja quanto tempo, nós tivemos a publicação do nossa Bíblia, da pesquisa clínica, que é o Guia de Boas Práticas Clínicas, tá? O Guia de Boas Práticas Clínicas, ele foi baseado no Código de Nuremberg, na Declaração de Helsinki. Quem criou esse Código de Boas Práticas Clínicas foi um Comitê Internacional de Harmonização. A gente fala muito, né, na vida de pesquisa clínica, ICH GCP. A ICH é o Comitê Internacional de Harmonização, tá? Lá em 96, esse comitê, ele era composto de 3 países, tá? Então, Estados Unidos, União Europeia e Japão, que eram, na época, os países que produziam a maior parte de medicamento, vacina, enfim, que faziam a maior parte dos procedimentos em pesquisa clínica, tá? O Guia GCP, ele foi reconhecido e adotado pela OMS como uma recomendação formal aos países filiados, nós somos filiados à OMS, tá? E, atualmente, a adesão ao GCP ela é universalmente aceita como um requisito fundamental para a investigação científica envolvendo os seres humanos, tá? Tudo bem? Estão comigo? Espero que sim. Bom, atualmente, nós temos mais membros, né, nesse Comitê Internacional de Harmonização. Atualmente, até junho de 2023, nós temos 21 membros, tá? Entre eles, a Anvisa é um membro regulatório do GCP, tá? Existem vários benefícios da Anvisa ser um membro do GCP e, principalmente, quando a nossa entidade regulatória brasileira é membro desse Comitê Internacional de Harmonização, primeiro que a gente pode discutir, né, esses processos de harmonização, a gente pode ter cooperação bilateral, né, de outros países, entender o que eles estão fazendo, também oferecer cooperação e discutir essas orientações no nível da nossa realidade Brasil, né? Então, quando a gente consegue discutir a nossa realidade Brasil, é mais fácil a gente ter um guia que abrange a multiplicidade de países, tá? Depois do GCP, né? Então, o GCP, ele é um guia, a gente vai conversar sobre eles, mas ele é um guia que ele traz muita teoria, tá? Então, é necessário que o investigador faça isso, isso, aquilo. É necessário que o CEP faça isso, isso, aquilo. Mas como que a gente vai operacionalizar esse guia, tá? Lá em 2005, a Organização Pan-Americana de Saúde, então, realizou um documento chamado Documento das Américas, que tem um caráter operacional dessas normas do GCP, tá? Eles proporam essas diretrizes de boas práticas clínicas de acordo com o GCP, mas de forma a operacionalizar as ações aqui nos países da América Latina. A gente precisa lembrar que a nossa realidade é muito diferente dos Estados Unidos e Japão, né? Então, nós temos aí o Documento das Américas, de 2005, que veio para operacionalizar as nossas atitudes com relação ao GCP no Brasil. Tá? Uma mini pausa para o cafezinho, tá? Com tudo isso que eu falei, né? Então, atrocidades, questões de bioética. Novamente, eu vou pedir para vocês escanearem o QR Code aqui e me contarem o que vem à mente de vocês quando a gente fala ética em pesquisa, bioética, pesquisa clínica, né? Então, depois de tudo que a gente falou, né, de GCP, o que vocês acham que são princípios essenciais para as boas práticas em pesquisa clínica com seres humanos? Vou dar aí o tempinho para vocês poderem escanear o QR Code e vou voltar aqui para a gente ler. Como é momento para o cafezinho, eu vou tomar um mini cafezinho aqui também. Tudo bem, pessoal? Estamos juntos aqui? Vamos lá. Respeito à vida, principalmente.
Eu vou abrir aqui direto no site para a gente ver todas as respostas. Respeito à vida, à ética, GCP, conformidade. Muito bom. Muito bom. Várias respostas. Vou mostrar para vocês. 56 respostas aqui, tá? Ok, muito bom. Então, aqui, qualidade em pesquisa, direitos humanos, autonomia do paciente, respeitar limites éticos, beneficência. Beneficência é o principal para mim. Conformidade, muito bom. Prioritização do benefício, muito bem. Humanidade, tecnologia, muito bom. Não prejudicar, né? Então, é isso. Então, quando a gente fala em bioética, esses princípios eles precisam ser seguidos, porém, a gente precisa ter um documento base que fala para a gente comprovar, né? E como é que eu vou seguir esses princípios de boas práticas em pesquisa clínica, tá? E aí que a gente vai conversar sobre o GCP, né? São as boas práticas em pesquisa, tá? Nós vamos falar, então, agora um pouco do manual de GCP, na verdade, um pouco não, a gente vai falar bastante do manual de GCP, né, que é a nossa base. Eu vou falar da revisão número 2, que é a versão atual do GCP, das boas práticas clínicas, tá? Optei por fazer para conversar com vocês aqui, usando a versão traduzida, tá? Lembra que a Anvisa ela é membro do ICH, desse comitê? Como ela é membro, ela fez a tradução, e a tradução do GCP da Anvisa é a tradução que a gente pode confiar e ter aí como base quando a gente for trabalhar, tá? Nos nossos estudos. Então, vamos lá. A gente vai falar dessa versão, revisão 2, tá? Lá de 2016, versão traduzida para o português pela Anvisa em novembro de 2019. Tá? Eu vou deixar um disclosure aqui, pessoal, primeiro porque é importante destacar que eu não vou revisar o conteúdo do GCP em sua totalidade, tá? O GCP, ele é um guia que ele tem 66 páginas e é um guia, são tópicos, então não vale a pena a gente revisar tópico por tópico aqui, primeiro que não vale pelo tempo, tá? E segundo é que o GCP ele é um guia de consulta, tá? Ninguém precisa ter o GCP decorado, né? Pelo que a gente viu lá naquela nuvem de palavras, a gente já tem os conceitos muito bem esclarecidos, né? Do que é a bioética. Então, o GCP é um guia, a gente não precisa ter ele decorado, tá? Então, não vou revisar na sua totalidade. E essa apresentação, como eu não vou revisar na sua totalidade, ela não se configura como um treinamento de GCP, tá? Quando a gente vai fazer um treinamento de GCP, que é requerido aí a cada 2 anos, né? Existem instituições que são formalmente aceitas e preparadas para dar um treinamento de GCP, então a gente não vai considerar essa conversa de hoje como um treinamento, mas sim como uma base, uma conversa, ok? Bom, vamos lá. Então, o GCP,
É um guia, como eu já comentei, é um padrão internacional de ética e de qualidade científica, tá? Que vai desde o desenho do estudo, lá atrás, no início, até a condução desse estudo, quando a gente está inserindo participantes e realizando procedimentos do estudo com eles. É um guia para boa prática de registro e reporte e dos resultados desses ensaios que envolvam participação de seres humanos, tá? Então, às vezes, eu não sei se a gente tem, eu vi que a gente tem estudante, né? Enfim, às vezes a gente pode ter pessoas que não estão envolvidas lá poxa, mas eu não estou fazendo pesquisa clínica, eu não estou no centro de pesquisa, mas pode ser que você esteja pensando aí em desenhar um estudo, pode ser que você esteja registrando dados, né, em prontuário ou dados em outras bases que vão servir para resultados de estudos clínicos depois, tá? Então, o GCP já conversou lá na Declaração de Helsinki, e também garante para a gente que os dados do ensaio clínico, eles têm credibilidade, tá? Porque a gente começou a pensar em boas práticas desde o desenho, coleta, registro e publicação desses dados, tá? Esse guia, como eu falei, ele foi desenvolvido levando em consideração as boas práticas da União Europeia, Japão e Estados Unidos em 2016, países nórdicos e OMS também aderiram ao guia de GCP. O GCP, ele é dividido em algumas seções, tá? Então, como eu comentei, são 66 páginas e cada seção traz para a gente as responsabilidades e ações necessárias por cada stakeholder, assim, por cada pessoa ou instituição envolvida naquela pesquisa clínica, tá? Então, a gente vai ter para o comitê de ética, a gente vai ter guias para o investigador, para o patrocinador que desenhou esse estudo, ele vai falar o que é o protocolo do ensaio clínico, o que é preciso, vai falar da brochura do investigador e dos documentos essenciais para a condução de um ensaio clínico. Bom, a primeira sessão, gente, é o glossário. Eu não vou passar todas as palavras que tem, porque a gente tem, eu acho que, se eu não me engano, 4 páginas, mas o que é legal desse glossário do GCP? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida com relação a uma palavra, com relação a qualquer tipo de termo que está sendo usado ali no seu ambiente de pesquisa, né? Por exemplo, vocês estão fazendo uma reunião e a pessoa fala, não, eu preciso da trilha de auditoria. Putz, o que é trilha de auditoria? Gente, vai no GCP, tá? Porque lá a gente tem trilha de auditoria, documento-fonte, o que é TCLE, o que é comparador, documentação, enfim. O glossário, ele traz para a gente as definições mais completas desses termos usados muito em pesquisa clínica, tá? E lá na seção 2, ele traz para a gente os princípios de boas práticas clínicas do GCP, tá? Eu vou dar um spoiler aqui e o GCP como um todo pode se resumir nessa seção 2, tá? Então, eles trazem para a gente todas essas necessidades, essas implicações éticas que a gente já conversou, tá? Então, os princípios das boas práticas clínicas, eles são fundados na necessidade de que riscos e inconveniências previsíveis devem ser ponderados e evitados para cada participante. Os benefícios esperados têm que justificar os riscos, tá? da pesquisa do ensaio clínico. Direito, segurança, bem-estar devem prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Lembra lá que no estudo de Tuskegee, eles resolveram que eles não iam oferecer a penicilina para aqueles participantes, porque eles queriam continuar estudando o curso clínico da sífilis. Será que eles estavam pensando no bem-estar do sujeito de pesquisa ou no interesse da ciência de descobrir o curso clínico da sífilis, né? Os ensaios clínicos, eles devem ser cientificamente robustos, descritos em um protocolo claro e detalhado. O protocolo tem que receber a aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa. Cuidados médicos e decisões médicas são de responsabilidade de um médico qualificado ou dentista, né? Caso seja um ensaio clínico aí na área de odontologia. A equipe que está envolvida
nesse ensaio clínico, deve ser academicamente qualificada, treinada e com experiência comprovada. O TCLE, né? O TCLE é nosso documento mais importante, né, durante um ensaio clínico. Ele deve ser fornecido e assinado antes de participar, né? Assinado tanto pelo investigador quanto pelo participante. As informações do ensaio clínico, elas têm que ser registradas, manuseadas e arquivadas de forma que a gente tenha acesso a elas no decorrer do estudo e até depois, a gente vai falar sobre isso. E a confidencialidade dos registros desses participantes deve ser protegida. Tá? Bom, a seção 3 do GCP, ele fala para a gente do comitê de ética. Tá? Então, todo mundo aí que faz parte do comitê de ética, a gente está com a Tamara aqui, que é coordenadora do comitê de ética, o GCP com certeza foi estudado por esses profissionais envolvidos no comitê de ética e ele precisa ser seguido. Tá? O GCP ele traz essa guia para o CEP, mas é importante lembrar que, além do GCP, a gente precisa seguir nossas regulamentações locais, tá? Não vou falar aqui, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem a regulamentação 466 de 96, que também fala de pesquisa clínica no Brasil, comitê de ética, tá? Então, o GCP ele é a base e a gente precisa também respeitar as regulamentações locais, tá? Quando a gente fala, quando o GCP cita para a gente as responsabilidades do comitê de ética, ele deixa claro que o CEP ele tem a principal função de proteger os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os participantes do ensaio clínico. Tá? O CEP ele tem que obter todos os documentos do estudo, avaliá-los antes de aprovar esse protocolo. Tá? Ele precisa rever o TCLE, rever os procedimentos de recrutamento que vão ser realizados por esse investigador no centro de pesquisa. O CEP ele precisa ter acesso, rever e aprovar todas as informações escritas que são fornecidas para os participantes. Por exemplo, além do TCLE, né? Vamos supor que a gente está no estudo e esse estudo resolve fazer um guia para recrutar os participantes, tá? É um folheto que a equipe de pesquisa clínica pode entregar no ambulatório para os pacientes saberem que existe a pesquisa, falar para eles do que se trata e quais são os critérios de inclusão. Tudo que é oferecido para um participante, para um paciente, ele precisa ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Rita, olha, eu sou do centro de pesquisa e eu resolvi que eu vou fazer um anúncio num rádio sobre um estudo que eu tenho aqui para poder, né, captar pacientes no rádio. Ótimo, muito bom. Primeiro, vamos submeter esse anúncio ao Comitê de Ética e Pesquisa, porque o comitê ele precisa aprovar tudo que vai ser oferecido a pacientes com relação a todas as informações escritas que vão ser fornecidas aos pacientes. Tá? Isso é importante, gente, porque às vezes a gente acha que, não, eu vou dar só um folhetinho aqui no ambulatório, não, eu só vou falar no rádio, tá tudo certo. Não, a gente precisa da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, porque o comitê vai olhar aquele documento, aquelas informações que a gente está oferecendo, ele vai pensar, ele vai primeiro procurar saber se ali naquelas informações existe algo que possa corromper um direito do participante, se existe alguma fala que está muito complexa, talvez o paciente não vai entender e vai querer participar, se existe algo que possa coagir o paciente a participar daquele estudo. Então, vocês entendem o quão delicado é a gente oferecer informações sobre o ensaio clínico para os pacientes antes de ter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Bom, além disso, o Comitê de Ética ele precisa revisar o protocolo, aprovar, propor modificações, ou reprovar ou encerrar o estudo, tá? É muito comum, pessoal, o Comitê de Ética avaliar um protocolo que às vezes já foi aprovado, gente, lá nos Estados Unidos, na União Europeia, chega aqui no Brasil, o Comitê de Ética revisa e fala, não, peraí, para minha população isso aqui não tá bom. Por favor, revise, né? Então, a gente tem aí, né, protocolos que eles não são aprovados na primeira submissão e volta para a gente poder rever o protocolo, rever o TCLE e fazer adequações necessárias a proteger os direitos, segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa. Tá? O CEP ele precisa também considerar as qualificações do investigador que está fazendo o ensaio clínico. Tá? Ele precisa saber se o investigador tem experiência, tem qualificação, tem equipe disponível. E o CEP também precisa revisar tudo o que está relacionado à forma de pagamento dos participantes. Aqui no Brasil, a gente não pode pagar os participantes de pesquisa clínica, mas a gente
pode ser oferecido um reembolso de despesa para aqueles pacientes que estão participando de ensaios clínicos. Por exemplo, o paciente precisa pegar um ônibus para ir até o centro de pesquisa fazer as visitas daquele estudo. Ele só está indo ali para fazer visita do estudo. Então, a gente faz o reembolso dessa passagem, a gente faz o reembolso de despesas de alimentação, porque é o direito dele. Tá? Então, o CEP ele precisa revisar como isso está descrito no termo, se a quantia, né, é uma quantia ok, faz sentido, é uma quantia muito grande, nossa, será que isso vai coagir, influenciar de alguma forma esse participante? Tá? Com relação à composição e operacionalização do comitê de ética, o GCP recomenda, tá, gente? Que o comitê de ética tenha pelo menos 5 membros, pelo menos um membro do comitê seja de uma área não científica, tá? Uma área não da ciência médica ali envolvida. Pelo menos um membro do comitê, ele seja independente da instituição ou do centro de pesquisa. E para aqueles membros do CEP que forem independentes do investigador e do patrocinador, apenas esses membros do CEP independentes do protocolo que está acontecendo podem votar nesse protocolo. Por exemplo, tomando uma aguinha. Se a gente tem um protocolo do doutor, sei lá, Pepe, tá? Então, o protocolo do doutor Pepe está indo para o CEP para ser analisado, votado e aprovado. O doutor Pepe ele não pode fazer parte dessa comissão que está analisando e aprovando o protocolo, porque ele tem um interesse ali, não tem? O doutor Pepe não quer que o protocolo dele seja aprovado, sem nenhum tipo de pendência? Então, ele tem um interesse, é o que a gente chama de conflito de interesse. Então, o doutor Pepe ele não pode participar dessa avaliação e aprovação deste protocolo, tá? Uma lista de membros do CEP e qualificações precisa ser arquivada pelo comitê. O comitê precisa tomar suas decisões nas reuniões anunciadas, tá? Essas reuniões elas precisam ser anunciadas e um quórum mínimo precisa estar presente nessas reuniões. Aí, Rita, olha, o meu comitê de ética tem 10 pessoas, hoje só vieram 3 e a gente precisa de 5. Então, o comitê de ética ele não pode realizar a reunião e avaliação de protocolo naquele dia, tá? E pode também acontecer do comitê de ética ter em mãos um protocolo, um estudo, no qual ele não tenha membros que tenham expertise naquela área, tá? Vamos supor, nós aqui da área da saúde, chega para a Tamara, lá no comitê de ética, um protocolo que envolve física quântica. Será que as pessoas do comitê de ética vão conseguir avaliar isso? Não, tá? Então, o comitê ele pode convidar pessoas com expertise para vir para a reunião e analisar esse protocolo em conjunto com o CEP. Bom, quando a gente fala de procedimentos do CEP, tá, gente? Isso aqui é o que operacionaliza o CEP, tá? O CEP ele precisa determinar sua composição, ele precisa agendar e notificar seus membros das reuniões. O CEP ele precisa fazer uma revisão inicial dos ensaios clínicos para aprovar, mas ele também precisa fazer avaliações contínuas desses estudos. O investigador, a gente vai falar mais tarde, mas ele tem a obrigação de continuar notificando ao comitê de ética o que está acontecendo com esse estudo, por meio de relatórios parciais. Aí cada CEP ele diz qual que é o período necessário, a gente tem na 466, o GCP fala pelo menos uma vez ao ano, mas a gente tem relatórios parciais que o investigador notifica ao CEP para o CEP saber como está acontecendo esse estudo, tá? O CEP ele precisa deixar muito claro que nenhum participante pode ser admitido no ensaio clínico antes do CEP emitir a aprovação por escrito. Vida real, tá? Ligo para a Tamara. Tamara, seguinte, meu protocolo aqui já foi para o CEP, tá? Eu sei que vai ser aprovado, enfim, mas eu tô com um paciente que precisa começar a droga hoje, Tamara. Já foi aprovado? Já foi, né? Então posso começar aqui? Não, isso não pode acontecer, tá? Então o investigador ele precisa receber essa aprovação por escrito, gente. A gente usa a plataforma Brasil, tá? Então a gente só inicia um estudo quando a aprovação é emitida por escrito pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? O CEP precisa deixar muito claro para os investigadores que nenhum desvio ou mudança no protocolo pode ser iniciada sem aprovação prévia do Comitê de Ética, tá? Exceto quando esse desvio ou essa mudança, gente, ela é necessária para eliminar riscos imediatos por participante de pesquisa clínica, tá? A gente está com um participante lá que precisa fazer a droga durante 3 dias
e aí ele teve uma reação muito grave à droga no segundo dia, não fez no terceiro dia. Ok, vocês entendem que a gente está eliminando um risco imediato para esse participante de pesquisa, entre outras vários exemplos que a gente vai conversar aqui, tá? Então, nesse caso, ok, o investigador ele vai proteger o participante, lembra que o foco aqui é proteger o participante, ele vai mudar, né, a conduta que está descrita ali no protocolo por uma questão de segurança do participante, depois ele notifica o CEP. Tá? Em um segundo momento em que uma mudança ela pode ser implementada sem a aprovação do CEP, é quando é uma mudança de aspecto logístico ou administrativos do estudo clínico. Por exemplo, eu tenho um estudo clínico que o laboratório que está processando a amostra desse paciente está lá na Alemanha, tá? E aí a gente recebeu uma notificação que esse laboratório foi mudado para um laboratório da Croácia. Tá? Essa mudança é somente uma mudança logística. Isso vai impactar de alguma forma na segurança e bem-estar do participante de pesquisa? Não, tá? Então, o protocolo pode continuar acontecendo, isso vai ser notificado para o comitê de ética depois e está tudo ok porque não impactou na segurança do paciente, tá? O comitê de ética precisa deixar o investigador muito ciente de que ele precisa notificar, então, esses desvios ou mudanças que aconteceram no protocolo. O investigador precisa também comunicar ao CEP todas as reações adversas graves ou inesperadas que aconteceram durante o ensaio clínico e qualquer tipo de informação que possa afetar adversamente a segurança dos participantes ou condução do estudo clínico precisa ser notificada de forma imediata para o comitê de ética, tá? O comitê de ética precisa manter o registro de tudo isso que a gente falou aqui, tá? Então, ele precisa ter registro em ata das reuniões, ele precisa ter o registro de aprovações lá na Plataforma Brasil. Antigamente, né, eu sou de uma época, eu, Tamara, Thalitinha, que a gente trabalhava com o comitê de ética em papel, então eram pacotes enormes que iam em papel, voltava com carimbo de aprovação. Hoje, a gente tem o benefício da Plataforma Brasil, tá? O CEP ele precisa arquivar tudo isso que a gente comentou agora, registros, ata, currículo, manual, tá? O CEP tem um manual próprio. Isso precisa ser arquivado por pelo menos 3 anos após a conclusão do ensaio clínico, tá? E o CEP pode ser a qualquer momento solicitado pelos investigadores ou patrocinadores, auditores, autoridades regulatórias a fornecer esses procedimentos escritos e a lista de membros, tá? E aí a gente começa a entender por que quem está envolvido em centro de pesquisa, por que a gente precisa ter tanta documentação, né? Por que a gente está sempre pedindo, passa a lista de membros do CEP, o CEP tem manual, tá? Então é por conta dessas especificidades e necessidade de registro que vem lá do GCP. Ok? Agora, pessoal, para a gente quebrar um pouco essa teoria, é teoria demais, o GCP é muito teórico, eu queria mostrar para vocês um estudo de caso, tá? Por favor, me avisem se todos estão vendo de forma completa a tela. Estamos sim, viu, Rita? Perfeito. Então, vou abrir o vídeo, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês o ensaio clínico que vai ser a nossa base, que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Esse ensaio clínico, ele é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, para testar a eficácia e segurança do AX1, que é uma droga, tá? Para arritmia cardíaca. O nosso estudo, ele chama SpaceX, pessoal. A gente tem aqui, então, o cronograma desse estudo SpaceX, tá? Quais são os procedimentos que devem ser realizados e os dias que esses procedimentos devem ser realizados. É um estudo curtinho, olha só que belezinha, 5 dias, tá? De intervenções. E aí, vamos aqui as evoluções do prontuário, tá? Então, a gente tem aqui uma evolução do prontuário no dia 12 de junho, tá? O paciente MBS comparece ao centro às 7h20 da manhã, acolho, verifica a altura e peso, encaminho para atendimento médico. E aí, a enfermeira que fez esse atendimento, ela documentou, né, a altura do participante, peso e pressão arterial, tá? Bonitinho, olha que lindo esse documento fonte, né? Ela documentou, assinou, bateu carimbo, colocou data, tá? Beleza, o participante chegou lá no centro às 7h20 e ela encaminhou para o atendimento médico. Às 8h45, o médico, o CRM dele aqui, atendeu a paciente e evoluiu assim, paciente MBS, 43 anos, vem acompanhada do filho. Apresenta queixa de palpitação há 2 anos, com diagnóstico de arritmia cardíaca na cidade de origem.
traz laudo do médico de referência, entrega o TCLE do estudo SpaceX, versão 1.0, de 2 de março de 2023. Após leitura, esclareço dúvidas sobre coleta de sangue e paciente concorda em participar do estudo. Assina e data as 2 vias do TCLE. Uma via entregue à paciente, que aqui já virou participante, né, gente? Quando a paciente entra no ensaio clínico, ela é participante, e a outra fica arquivada no centro. E encaminho para os procedimentos do dia 1. Então, a gente tem aqui a assinatura do médico e data, tá? Quando vocês leem isso aqui, pessoal, vocês por acaso conseguem identificar alguma não conformidade? Tem alguma coisa de errado aqui? Aí eu vou deixar vocês à vontade para poder abrir câmeras e microfones. Thalitinha e Thalita, não vale. Para vocês lerem de novo. Alguém? Ó, vocês perceberam aqui que no dia 1, a gente tem o procedimento de TSLE, né? E sinais vitais. Concordam comigo? Aí, quando a gente vai olhar lá a avaliação, né? A enfermeira de pesquisa clínica acolheu a participante quando ela chegou a 7,20, realizou a altura, peso e pressão arterial, que é um sinal vital, tá? Lá às 8h45 foi quando a participante aceitou de fato a participar do estudo, que foi quando ela assinou o TCLE de pesquisa clínica, do ensaio, tá? Então, aqui a gente tem que um procedimento do estudo, que foi o sinal vital, ele foi realizado antes do processo de consentimento, tá? Que não pode acontecer. Por quê? Porque o participante, ele precisa concordar em fazer parte do estudo antes de qualquer procedimento daquele estudo ser realizado por ele. Ai, Rita, putz, mas é padrão do centro fazer altura e peso, tudo bem. Mas aqui, os sinais vitais necessários, solicitados pelo protocolo, eles só podem ser feitos depois da assinatura do TCLE. Beleza? Deu para entender? Muito bom. Então, aqui a gente tem que o TCLE ele foi assinado após procedimentos do estudo, tá? Que foi o sinal vital pressão arterial. Eu trouxe aqui porque parece ser muito simples, né, gente? Nossa, é muito cita, mas por causa de uma PA. É, gente, por causa de uma PA, tá? Vamos supor, tá? Que durante o procedimento dessa aferição de pressão arterial, acontece algum tipo de intercorrência acontece com a paciente, ela sente dor, né? Ela começa a ter peteca, ela passa mal por causa dessa aferição, assim, estou falando no mundo hipotético, tá, gente? Mas vamos supor que alguma intercorrência acontece. Se ela não teve o esclarecimento que isso podia acontecer lá no momento de consentimento, a gente não assegurou que ela consentiu de forma esclarecida fazer aquele procedimento, tá? Vamos lá, estudo de caso 2, tá? Temos aí o mesmo estudo, tá? A gente teve, então, para esse estudo, o estudo SpaceX, tá? A gente teve a reunião no Comitê de Ética para aprovar esse estudo no dia 17 de maio de 2023. Os membros presentes nessa análise, lá no CEP, foram esses aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Durante essa reunião, pessoal, de maio, lá, 17 de maio de 2023, desculpa. Antes, né, dessa reunião, o TCLE, versão 1.0, ele estava com uma pendência, tá? Ele foi submetido aqui em 15 de abril, o CEP emitiu uma pendência e agora, no dia 17 de maio, a gente voltou para ver a nova versão gerada para poder corrigir essa pendência do CEP, tá? Essa nova versão do TCLE, versão 1.0 de 2 de maio, foi então aprovado pelo CEP em 17 de maio, tá? Quando a gente vê essa evolução aqui, desse processo de consentimento, vocês conseguem identificar algum ponto importante aqui?
Podem abrir os microfones, pessoal. A Vamos conversar. versão, boa tarde. A versão utilizada foi a que não tinha sido aprovada, né? Teria que ter sido a Muito bem, Tatiane. A Tatiane que falou? É isso, Isso, tá? eu. É isso, tá? Então, olha só. Foi isso, tá? Isso é um ponto importantíssimo. E acontece, tá, gente? Principalmente quando a gente tem essa situação do primeiro TCLE foi rejeitado, né? Teve uma pendência no Comitê de Ética, voltou, fez uma nova versão. E vocês notaram aqui como é parecida a data, ó, 2 de março de 2023, ou até 2 de maio? Isso acontece, tá? O centro de pesquisa, os investigadores precisam ter aí um controle muito importante do que está acontecendo, mas isso pode sim acontecer na vida real, tá? Então, a gente tem essa primeira questão da versão do TCLE, e vocês identificam alguma outra coisa aqui? Eu vou dar uma dica. Tem a ver com os membros presentes na análise desse. Não? Ó, quem que fez, quem que fez o consentimento dessa paciente? Foi esse médico aqui, ó, RAS, né? Ó, o CRM daqui é médico. Olha aqui quem que está presente na reunião do CEP, o próprio, tá? Então, a gente não pode ter uma pessoa envolvida no estudo clínico votando no mesmo estudo lá no Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Então, a gente tem aqui um conflito de interesse, a gente tem aqui um médico envolvido no estudo, aqui, ó, participou da apreciação no Comitê de Ética, e a gente teve a versão obsoleta e não aprovada do TCLE oferecida para o participante de pesquisa, tá? Rita, Isso é só um mundo real. minutinho aqui. Pode Desculpa falar. até te interromper, mas você viu, o pessoal está participando no chat. Então eu vou abrir. Eles estão. Aí, ó, tem um pessoal lá em cima, eles estão muito acertando, bom. viu? Isso aí, ai, que bom. É isso, ó, o médico do estudo, tá? Gente, vocês estão vendo que são detalhes muito delicados, assim, essa documentação, sabe? Por exemplo, claro que esse médico aqui, essa pessoa envolvida, ele poderia lá na reunião do comitê falar, ai, gente, eu tenho um conflito de interesse, eu vou sair da sala, que é o que acontece, né, Tamara? Às vezes votado, mas a gente sabe que a rotina da vida, da correria, ela às vezes passa, tá? Então, é isso que é importante a gente atentar os detalhes, né? Atentar o GCP, e é isso mesmo, conflito de interesse, a Laís falou do médico, versão certa, muito bom. Ótimo, tá? Bom, então agora a gente vai lá para a parte de investigador, tá bom? Então, comitê de ética, perfeito. Comitê de ética é muito importante, tá? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente vê muito pouco a conversa entre investigadores de centro de pesquisa e comitê de ética. Existem as submissões, né? Então, o que precisa ser feito? O protocolo ele é submetido e tal, mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês, né, Tamara? O comitê de ética ele pode ser consultado, gente, tá? Então, você está com um protocolo lá, o patrocinador pediu uma coisa que vocês acharam meio esquisito. Ai, não sei não. Eu estou achando que isso aqui vai ferir o direito do paciente. Consultem o comitê de ética, tá? Vocês podem consultar de forma formal, tá? Fazendo lá uma solicitação via Plataforma Brasil, vocês podem bater lá na porta, enfim, o comitê de ética ele está aí para ser consultado. Todo investigador que tiver dúvida e que precisar de alguma ajuda nesse sentido, pode ir lá e pode consultar o comitê de ética em pesquisa, tá? Agora a gente vai para a seção do GCP que fala do investigador, tá? Deixei aqui para vocês verem todas as sessões que o GCP trata, depois eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no guia, vai na sessão que vocês querem se aprofundar mais, a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Bom, para começar, quem que é o investigador? É a pessoa responsável pela condução do ensaio clínico na instituição, tá? Pode ser aquele médico que está conduzindo o ensaio clínico patrocinado pela indústria, pode ser aquele médico que está conduzindo um ensaio clínico de iniciativa própria, tá? Ele quer fazer um ensaio clínico, ele está conduzindo aquele ensaio clínico.
Pode ser um enfermeiro que quer conduzir um ensaio clínico relacionado a áreas da enfermagem, um fisioterapeuta, um outro, enfim, tá? Todo mundo, gente, pode ser investigador de um estudo. Quando terminar a apresentação, eu vou querer saber quem ainda vai querer continuar sendo investigador de um estudo, tá? Mas o importante é saber que o investigador é a pessoa responsável por aquele estudo lá no centro de pesquisa, tá? Para a gente ser um investigador, ó, qualquer pessoa ser um investigador, a gente precisa ter qualificações, tá? Então, esse investigador, ele precisa ser academicamente qualificado, treinado e com experiência. A gente prova isso a partir do currículo, é por isso que a gente está sempre pedindo currículo atualizado, enfim, tá? O investigador, ele precisa estar ciente, deve cumprir as boas práticas clínicas e as exigências regulatórias aplicáveis. No Brasil, a gente tem a 466 e mais várias outras exigências regulatórias, tá? Esse investigador deve permitir monitoria e auditoria dos dados do estudo dele, deve manter uma lista de pessoas devidamente qualificadas, às quais o investigador tenha delegado tarefas relevantes ao ensaio. Por quê? Imagina, gente, um protocolo gigante, com vários procedimentos para serem realizados. ECG, coleta de sangue, sinais vitais. O investigador não vai conseguir fazer tudo. Então, ele pode treinar e qualificar profissionais para realizar essas atividades e manter uma lista me dizendo que profissional pode fazer o quê, porque, afinal de contas, ele foi treinado para aquilo, tá? O investigador, ele precisa garantir os cuidados médicos por participante do ensaio clínico, tá? Ele é responsável por todas as decisões médicas ou odontológicas do ensaio clínico. Ele precisa garantir que os cuidados médicos adequados sejam fornecidos ao participante para tratar qualquer evento adverso que esteja acontecendo ali, relacionado ao estudo ou não, tá? O participante do estudo é responsabilidade do investigador, tá? O investigador precisa se comunicar com o CEP, tá? Tudo que a gente já falou, a aprovação, informar o andamento do estudo. O investigador, ele precisa cumprir o protocolo. Ele precisa conduzir o estudo de acordo com aquele protocolo que ele leu, que ele concordou e que foi aprovado pelo Comitê de Ética. E ele precisa, a gente, documentar e explicar qualquer desvio que aconteceu com relação ao protocolo, tá? Qualquer ação que foi realizada ou procedimento realizado em discordância com aquele protocolo precisa ser documentado e justificado pelo investigador, tá? Manter o inventário, receber, dispensar esse medicamento investigacional. Ele precisa garantir que o medicamento, experimental esteja sendo usado em conformidade com o protocolo. Ai, Rita, poxa vida, mas eu sou investigadora, eu estou lá no ambulatório atendendo, eu deleguei para a enfermeira da minha equipe fazer a infusão desse medicamento, eu tenho que saber que está sendo feito certo, sim. Tá, você tem que saber. O investigador, quando ele treina a equipe, ele precisa ter a confiança de que aquela equipe está muito bem treinada e que está tudo sendo feito de acordo com o protocolo. E além disso, né, ele pode não estar lá naquele momento presente, né, nas atividades mais finas do estudo, uma coleta de sangue, uma infusão de droga, mas ele precisa saber o que aconteceu, tá? Então, depois a gente vai falar, mas o investigador, ele precisa ter tempo para conduzir esse estudo, tá? Ele precisa, depois, estou no ambulatório atendendo o paciente, está acontecendo a infusão, vou dar uma passada no centro de pesquisa para ver como é que está, vou ligar para a enfermeira, tá? Então, o investigador, ele precisa saber tudo o que está acontecendo no ensaio clínico. Na nossa área, a gente chama isso de PI Oversight, ou seja, o PI, ele sabe o que está acontecendo, ele tem ciência de tudo, ele não precisa fazer tudo, tá? PI é o investigador principal, pessoal, mas ele tem ciência de tudo o que está acontecendo ali, tá? O investigador, ele precisa explicar o uso do medicamento para o participante, ele precisa verificar também se esse participante está tomando o medicamento da forma correta. E quando o estudo, ele tem um critério, uma característica cega, o investigador, ele precisa manter o cegamento desse estudo e ele precisa saber quais são os procedimentos para quebrar esse cego, caso seja necessário, tá? Gente, se eu for falando aqui termos que vocês não entendam, podem perguntar, tá? Tem 5 coisas no chat, eu vou ver aqui, peraí. Tananã.
Eu vou voltar no chat. Rita, eu posso te ajudar Por favor, com as por perguntas, favor. tá bom? Ótimo. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Érica Loubach. Ela Aham. disse, boa tarde, tenho uma dúvida. Quando mudamos a versão do TCLE, mas o participante não assina essa nova versão, podemos Uhum. usar os dados até a data antes da nova versão, ou nem o dado poderá ser usado para as publicações? Uma pergunta interessante. Interessante. Depende. Se nesse novo TCLE existe alguma mudança referente à coleta de dados, por exemplo, tá? Vamos supor que esse novo TCLE, ele inclui um novo procedimento que vai gerar um dado, tá? Então, hoje o participante veio, o TCLE foi aprovado ontem, tá? Vamos falar assim. E aí o participante veio hoje e um novo procedimento vai ser realizado com o participante hoje, tá? E o TCLE colocou que eu vou ter que fazer mais uma coleta de sangue para o paciente, tá? De início, se o paciente não recebeu essa nova versão do termo e não consentiu, essa nova coleta não pode ser feita hoje, tá? Se o participante veio para o centro de pesquisa por um equívoco, essa nova coleta foi feita, tá? Antes dele assinar o termo, a gente tem um desvio de protocolo e um desvio de boas práticas clínicas. Mas com relação ao uso do dado dessa coleta, se ele assinar o TCLE depois, a gente pode sim usar, tá? A gente não tem nenhuma restrição. Agora, vamos supor que o paciente recebe esse novo termo e fala, não, eu não aceito com essa nova coleta de sangue, não vou usar. Esses dados não podem ser usados, tá? Acontece na prática, gente, de quando isso acontece, se o participante, ele coleta, né, nessa situação mesmo, ele veio, coletou um exame de sangue que vai ser usado, mas ele não consentiu, a gente destrói essa amostra, e essa amostra ela não é usada como dados para o estudo. Foi claro? Deu para Obrigada, entender? Rita. Muito obrigada. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui do nosso público. Aham. Então, a Laís Lopes, ela perguntou, em relação ao primeiro dia, quando foi aplicado o termo de consentimento, certo? Então, ela Aham. perguntou, teria que ser averiguado novamente os sinais vitais nesse caso? Não precisa, tá? A gente vai ter um desvio de TCP, um desvio de protocolo, mas aquele sinal vital ali, se ele foi feito de acordo com o protocolo, a gente pode usar ele, tá? Não tem problema. Tá. Tem só mais uma perguntinha e a gente pode voltar e continuar com a sua aula. O Bruno Ferreira, ele perguntou, em relação à comunicação com o CEP, solicitamos sempre a notificação de início de projeto após a aprovação do CEP, assim como os relatórios parciais e final, e aí a notificação de término de projeto. Minha dúvida seria justamente se esse caminho de solicitar a notificação de início de projeto e término é usual pelos colegas, pois pela forma operacional e resoluções temos informações vagas sobre. Uhum. Vou falar o que eu sei de experiência que eu vejo, tá? Em centros e tal. A notificação de início e término, uma vez que o protocolo ele é aprovado pelo comitê de ética, vocês já estão ok para começar. Vocês não precisam notificar, olha, comecei, tá? Que eu vejo em centro. E com relação à notificação de término, aí sim, tá? Uma vez que a gente tem o término do estudo, né? A gente faz a visita de fechamento, o investigador precisa sim notificar o comitê de ética de que esse estudo, olha, o estudo acabou, tá? Porém, o que a gente precisa levar em consideração é que cada comitê de ética ele tem a liberdade de pedir notificações adicionais para o investigador, tá, gente? Então, se o seu comitê ele pede esse tipo de notificação, você precisa fazer, tá? Tudo bem? Obrigada, Rita. Eu acho que a gente pode continuar. Tem uns comentários para o final, mas acho que agora a gente pode seguir. Muito obrigada. Combinado. Beleza. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui nas responsabilidades do investigador, tá? Então, medicamento, enfim, gente, assim, o que é importante? O investigador, ele é responsável por tudo que está acontecendo ali no ensaio clínico, ali no centro, com os pacientes dele, tá? Então, agora vamos lá para o estudo de caso novamente, tá? A gente tem aqui um log de delegação do estudo SpaceX. Vocês lembram que eu falei para vocês que o investigador, ele precisa
ter documentado o que cada membro da equipe faz no estudo dele, que ele treinou esses membros, a gente chama de log de delegação, delegation log, delegation of authority log, tá? É um documento que ele fala quem são as pessoas envolvidas no estudo, o que elas podem fazer, a partir de que data elas podem começar a fazer aquilo, e aí, se a pessoa sai do centro, a partir de que data ela não pode mais estar envolvida no ensaio clínico, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o delegation log do nosso estudo SpaceX, tá? O estudo SpaceX, quem que é o investigador principal? É o Elon Musk, tá? O centro é o centro número 1234, o centro chama Starlink, ele tá, o endereço desse centro é na Avenida Estelar, número 32, tá? Quem são as pessoas envolvidas, né? Para quem o Elon Musk delegou a autoridade de realizar procedimentos do estudo? Então, a gente tem aqui, ó, para o Anakin Skywalker, também conhecido como Darth Vader, tá? Ele é um subinvestigador, tá? Ele pode realizar as atividades 1, 2, 3, 5, 6 e 7. O que ele pode fazer? 1, TSLE, fazer sinais vitais, análise de resultados laboratoriais, realizar ECG e avaliar o raio-x. Desculpa, avaliar ECG e avaliar raio-x, tá? O Luke Skywalker, ele é o coordenador, tá? Ele pode fazer as atividades 2, 4 e 8. 2, sinais vitais, coleta de sangue, preencher CRF. E Yoda, ele é o enfermeiro, tá? Eles podem fazer as atividades 2, 4, 7 e 8. Chewbacca, que é o Shih Tzu, ele é enfermeiro, ele pode fazer essas atividades. E a Leia, ela também é subinvestigadora e pode fazer essas atividades, tá? O Anakin Skywalker, ó, ele saiu do centro de pesquisa em 2 de agosto, ou do estudo, tá? Ele não faz mais parte do estudo em 2 de agosto. A partir de 2 de agosto, ele não pode fazer mais nada. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, PI iniciais. Isso aqui, toda vez que o investigador ele delega essas atividades para essas pessoas, ele assina aqui dando ciência de que ele delegou, treinou e confirma que essas pessoas estão prontas para fazer as atividades do estudo dele, tá? A responsabilidade é de quem? Do PI, tá? Assim como ele é responsável por confirmar que a pessoa não pode mais fazer as atividades delegadas aqui, tá? E aí, gente, botamos aqui novamente o prontuário, tá? Aqui no dia 16 de junho, às 9h32, o enfermeiro, que foi o Chewbacca, ele evoluiu bonitinho o que ele fez com o participante de pesquisa, ó. Realiza o ECG de 12 derivações sem intercorrências, encaminha o paciente e traçado para a avaliação, tá? Vocês conseguem identificar aqui algum desvio de boas práticas, algo de errado não está certo aqui? Vou abrir o chat. Ixi, mas aí o campo, né, pessoal? Aline, se você puder dar uma olhadinha no chat para mim, porque eu não preciso ficar com ele aberto aqui. Tá, eu tô de olho aqui. Ó, prestem atenção no que cada pessoa treinada e delegada para o PI pode fazer. Ó, a gente tem algumas respostas aqui. A Laís Lima, ela disse, ele não é o responsável pela etapa 5. O Flávio Galati disse que o COS não pode realizar a ecografia. É isso mesmo, tá? O eletrocardiograma, é isso mesmo. Eletrocardiograma. O Chewbacca, ele não pode fazer o ECG, ó. 5, realização de ECG, ele não é delegado para isso, ó. Quem é delegado? Só os subinvestigadores, tá? Do estudo. Então, aqui a gente tem um desvio de boas práticas, tá? Opa! O profissional não delegado realizou o eletrocardiograma, tá, gente? Ai, Rita, poxa vida, mas na vida real o enfermeiro ele faz o eletrocardiograma. Eu sei, gente, mas para esse protocolo em questão, o PI não treinou esse enfermeiro para fazer o eletrocardiograma, tá? E se esse eletro tem alguma especificidade diferente da vida real, tá? E se para fazer esse eletro, a gente precisa fazer 3 repetições de eletro a cada 15 minutos, porque é isso que o protocolo pede, na vida real não é assim. Vocês entendem? O quanto que é delicado essa questão de treinamento e delegação? Tá? Vamos lá.
outro estudo de caso aqui. Temos novamente, tá? Aqui o cronograma de tudo que tem que ser feito para o estudo SpaceX, e aí o enfermeiro, o Luke, ele documentou bonitinho aqui, ó. No dia 3, ó, D1, D2, D3, tá? Dia 14 de junho, ele documentou. Realizo coleta de bioquímica que não foi realizada ontem devido à dor em local de punção. Alguém identifica algo aqui? Alguma não conformidade? No D3 não tem bioquímica, né? Muito bem, ó, D3 não tem bioquímica, tá? Então, o que é importante, que eu não comentei, tá? Quando a gente tem um protocolo, gente, isso significa que todos os investigadores, principalmente quando é multicêntrico, tá? Que todos os investigadores no mundo inteiro estão realizando todos os procedimentos de forma igualzinho, tá? De forma em conformidade. Todo mundo está fazendo aquilo naquele dia, daquele jeito. Por quê? Quando a gente vai analisar, né, quem for de estatística, enfim, a gente precisa ter os dados de forma uniforme, né? Então, esses dados, eles precisam ser realizados, a gente tem que ter esses dados do momento certo, do jeito certo, tá? Então, o protocolo, ele uniformiza tudo isso, para a gente ter resultados confiáveis lá no final, né? Então, aqui no caso, ó, o Luke foi perfeito, o Luke, ó, ele documentou, realiza a coleta que não foi realizada ontem porque a paciente teve dor. Gente, tudo bem, tá? Lembra, vamos voltar? Qual que é a nossa intenção? Segurança e bem-estar do paciente, participante de pesquisa. Se ontem, né, lá no D2, quando era para ter feito a coleta de hemato e bioquímica, o participante só fez a coleta de hemato, sentiu muita dor, parou? Gente, bem-estar do participante, tá? Não vou fazer a bioquímica, coletaram no outro dia, gente, tá tudo certo. A vida real é assim, tá? Quando a gente está no centro de pesquisa, quando as coisas estão acontecendo, é assim, a gente tem 1 milhão de intercorrência. O importante é a gente documentar, tá? O que aconteceu, por que aconteceu, quem coletou tudo bonitinho aqui, reportar para o CEP que aconteceu esse desvio daquele procedimento do protocolo e reportar também ao sponsor, caso seja um estudo patrocinado, porque isso depois cai lá na análise de dados, a gente consegue justificar. Beleza? Uma coisa, tá? Eu estou falando muito de desvio de protocolo, mas desvio de GCP também precisa ser reportado, tá? Então, o que está escrito no protocolo, o investigador pode seguir, mas tem coisa, gente, que não está descrita no protocolo, mas são óbvias de acordo com o GCP. Por exemplo, o investigador ele tem que treinar e delegar a equipe dele, tá? Se por um acaso um membro da equipe, que foi o caso do ECG, ele fez um procedimento que ele não foi treinado para aquilo, é um desvio de boa prática clínica, não é do protocolo, é de boa prática, que também precisa ser reportado ao comitê de ética e ao sponsor, caso seja estudo patrocinado. Tudo bem? Muito denso, gente? Muito desvio, muita coisa? Tá dando para entender? Muito bom, Rita. Perfeito. Ok. Vamos seguir aqui, então, com relação ao consentimento livre esclarecido, tá? Eu sou uma pessoa suspeita para falar de TCLE, tá? Porque o meu mestrado inteiro foi em TCLE, o TCLE, para mim, é o documento mais importante para o participante de pesquisa clínica. E aí, na seção 4, ainda como responsabilidade do investigador, o GCP fala para a gente que o investigador ele tem a responsabilidade de oferecer um termo de consentimento que seja legível, que seja claro para o participante de pesquisa. O investigador ele tem a responsabilidade de fazer o processo de consentimento de forma que o indivíduo ele consiga escolher em participar ou não do ensaio clínico de forma esclarecida, né, gente? Ele tem que entender o que está acontecendo ali. Então, o GCP ele fala que antes de iniciar o ensaio clínico, o investigador deve contar com a aprovação do CEP, tá? Que o TCLE e qualquer outra informação por escrito que vai ser fornecida para o participante precisa ser revisado, tá? Isso tudo que a gente já falou, tá? O participante ou o representante legal do mesmo, caso seja necessário, ele precisa ser tempestivamente informado se novas informações forem disponibilizadas. É aquela questão da versão do TCLE, tá?
vou falar para vocês o que já acontece também. Pode acontecer, gente, de um estudo, um ensaio clínico, ele, no meio do estudo, depois de uma avaliação lá dos dados, que a gente, né, os estudos, eles fazem avaliação de dados durante o estudo, de forma interina, e aí acontece que em alguma das avaliações, aparece lá, por exemplo, que a droga ela não está atingindo o objetivo específico, ou que a droga está causando um evento adverso que não era esperado, tá? Nossa, essa droga está causando muita náusea e a náusea não era esperada, tá? Assim que o investigador for informado disso, ele precisa informar o participante de pesquisa, mesmo que o TCLE, que é o documento, ainda não esteja pronto ou aprovado pelo comitê de ética. Por quê? Porque isso é uma informação de segurança para o participante, tá? Rita, qual que é o procedimento? Bom, primeiro, o TCLE desse participante ele vai ser reformulado, né? A gente sabe que demora, precisa de tradução, ou às vezes se é do investigador local, até fazer o termo, mandar para o CEP aprovar, a gente não vai esperar isso tudo acontecer para a gente informar o participante, tá? O investigador ele tem a responsabilidade de informar o participante na próxima vez que ele ver esse participante, ou seja, na próxima consulta. Fulano de tal, a gente recebeu aqui uma informação nova do estudo que você está participando, tá? E aí eles perceberam que essa droga, ela pode causar muita náusea, você continua querendo participar do estudo mesmo sabendo disso? Então, reconsentir o participante de acordo com essa informação adicional e depois, quando esse TCLE for aprovado no CEP, ele faz o consentimento e assina o TCLE, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, precisa estar documentado no prontuário do participante, no documento fonte. Investigador, se você tem dúvidas, se você tem ou não que passar essa informação para o participante, liga lá no seu comitê de ética, tá? Como eu falei, comunicação precisa ser documentada, tá? Nem o investigador ou sua equipe pode coagir ou influenciar o participante a participar. E no TCLE, a gente não pode existir nenhum tipo de informação que pareça fazer o participante renunciar ou, sei lá, que coagir o participante a renunciar a qualquer direito legal que ele tenha. Por isso que o TCLE tem que ser revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Estou vendo o chat aqui. Fiquem à vontade para me parar, tá? Perfeito. O que eu comentei agora, tá? O investigador, uma pessoa delegada, precisa informar integralmente o participante sobre todos os aspectos pertinentes ao ensaio, incluindo as informações por escrito, tá? A linguagem do TCLE, ele precisa ser tão leiga quanto possível, tá? Precisa estar claro para o participante ali, ele precisa compreender o que está escrito ali. Antes do TCLE ser obtido, quando a gente fala o TCLE ser obtido, é o participante e o investigador assinar, tá, gente? Esse paciente ele precisa ter tempo necessário e oportunidade de tirar dúvidas com o investigador, tá? Então, precisa entregar o TCLE, o participante precisa ter tempo de ler, tá? Ele precisa tirar as dúvidas com o investigador antes de assinar e consentir que ele quer participar, tá? Qualquer pergunta dele precisam ser respondidas de forma plenamente satisfatória. O participante ele não pode ter dúvidas sobre nenhum aspecto da pesquisa clínica que ele está participando, tá? E antes da participação desse participante, o TCLE precisa ser assinado e datado pessoalmente pelo participante, pelo investigador. Caso o participante seja um menor de idade, o representante legal precisa assinar para ele. E caso seja um participante que não consegue ler, a gente tem analfabetos no Brasil, né? A gente pode chamar uma testemunha imparcial para participar do processo de consentimento. Que é isso aqui. Tá? Então, se ele não puder ler, a gente chama uma testemunha imparcial que vai estar presente durante toda a discussão do investigador com o participante daquele TCLE, tá? Existem algumas situações, pessoal, por exemplo, estudos de emergência, tá? Então, estudos de droga de emergência para paciente que sofreu um acidente, o paciente que está tendo um evento de emergência. E aí, nesses casos, em situações quando a gente não consegue obter o consentimento prévio do participante, tá? O consentimento do representante legal dele precisa ser obtido se ele estiver presente, tá? Mas vamos supor que é um estudo de emergência de um participante que teve, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de algum estudo aqui, que teve um AVC, tá? O paciente teve um AVC, está internado lá, desacordado,
não consegue responder, e aí existe um estudo de uma droga para ver se ali na hora não tem ninguém acompanhando esse participante. Se no protocolo tiver descrito que esse estudo pode ser realizado sem o consentimento prévio por conta da emergência, e se o comitê de ética aprovou, esse estudo, né, essa droga pode ser aplicada nesse participante, e assim que ele tiver condições de entender e responder por si mesmo, ele precisa ser consentido. Olha, seu fulano, o senhor participou de um estudo tal, a gente aplicou essa droga no senhor, é isso, isso, isso. O senhor quer continuar participando, sim ou não, beleza? Ou, se por acaso o representante desse participante chegou lá no hospital depois que a droga foi realizada, ele tem que ser informado de imediato o que foi realizado com o participante, tá, gente? Existem estudos muito bem delineados para abordarem esse tipo de emergência médica, o comitê de ética e tudo mais, tá bom? Vamos para o outro estudo de caso. Muitas coisas acontecem na vida real, tá? Então, a gente tem aqui, novamente, a participante lá, MBS, tá? Que o médico aqui aprovou. A gente já viu aqui que a gente tem versões diferentes do TSLE, tá? Porém, quando a gente avalia essa evolução aqui do médico, não está claro para a gente alguns pontos. Por exemplo, vocês conseguem identificar aqui se o paciente teve tempo necessário para ler e entender o TSLE? Não dá para saber. Perfeito. Não sei. Não sei se ele assinou na hora, não sei se foi rápido, ele só assinou o documento que era um outro documento, tá? Dá para entender que o investigador, né, o Dr. RAS aí, ele assinou o TSLE? A gente tem alguma resposta aqui, ó. Camila da Cunha disse não. Não dá para saber, né? Ô, Rita, é aquela história, né? Se não está escrito, a gente não sabe se aconteceu. Então, Não se não sei. pode ser que Exatamente. sim, que tenha acontecido, exatamente como as boas práticas recomendam, né? E exigem. Mas se você não escreve, não tem como você saber se você está fazendo uma boa prática ou não. Precisa estar documentado, né? Exatamente. E acontece muito na rotina, tá, gente? Investigadores, pessoal do centro super bem treinados, fazem tudo certinho, lindinho, entregou o TSLE para o participante lá mais cedo, o participante foi lá para a salinha, leu, tirou dúvida, mas não documentou, tá? Então, a documentação, ela exige tempo, tá? Demanda tempo mesmo, você sentar e documentar tudo o que aconteceu, mas a documentação é o que me comprova que o GCP foi seguido, tá? Além do TSLE estar obsoleto, que a gente já identificou mais cedo, tá? E aí, pessoal, qual seria a ação do investigador nesse caso em que o TSLE obsoleto foi oferecido para o participante? O que vocês fariam se vocês fossem investigadores? Alguém? Eu não entendi muito bem a pergunta, porque ele entregou a versão 1.0. Aham. E aí, se ele entregou, o paciente assinou, ele também, e ele se tocou, Isso. que Putz, tenha grila, dei a outros. versão errada. Telefone primeiro. Eu acho que eu voltaria, vai ficar estranho para o paciente, mas eu voltaria e explicaria, né? E pediria a assinatura do correto. Perfeito, vamos reconsentir. A gente chama de reconsentir, né? Então, putz, fulano, olha só, a gente tinha um documento aqui de uma versão nova que tem outras informações. É isso, vamos voltar, tá? Vamos reconsentir o participante, explicar tudo para ele de novo e documentar que eu reconsenti esse participante, tá bom? Rita, a Oi, gente tem uma outra resposta aqui no chat, talvez você Beleza. possa responder melhor. Então, Tá. a Camila também, ela perguntou assim, ao identificar esse problema, eu submeteria uma emenda ao CEP e coletaria um novo consentimento. Sim, no caso, você vai submeter para o CEP um desvio, uma notificação que aconteceu esse desvio de boa prática, não é emenda, quer dizer, depende do CEP, mas em geral, você submete para o CEP, você explica para o CEP, dei a versão errada para o participante, desviei de GCP, porém eu já resolvi isso dando o TSLE correto, oferecendo o TSLE correto, tá?
Deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo se eu identificar imediatamente, eu preciso notificar o desvio? Precisa sim. Porque você entende que esse TCLE, a versão 1.0, ele não foi aprovado pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética não concordou com as informações que estavam ali, estavam claras o suficiente para o indivíduo, asseguravam o direito dele, foi essa versão que o indivíduo leu, tá? Você precisa notificar, mas o importante, além de notificar, é esclarecer que você já fez sua ação de correção, tá? Mas precisa sim notificar. Rita, eu Rita, queria você me fazer dá uma pergunta. licença? Desculpa. Por Pois não, favor. pode continuar. Depois eu só queria fazer um comentário da notificação e emenda aí, até aproveitando o papel educativo do CEP, né? Eu acho que você respondeu muito bem, mas é uma confusão assim, bem frequente, que a gente vê até como comitê de ética, pela norma operacional padrão, está bem definido lá que quando a gente fala de notificação, é quando o CEP recebe informações do andamento do estudo. Então, vai ver, como você está mencionando, né, os desvios, relatório parcial, relatório final, tudo isso vai vir para nós como uma notificação. E a emenda vem, que é tudo que vem acrescentar ao estudo inicial. Então, é algo que não estava previsto. Então, vem no formato de emenda, né? Então, é só para a gente deixar aí claro, até pensando que nosso público aí, né, o que me deixa cada vez mais feliz com o sucesso desse evento, é justamente a participação dos comitês de ética, né? Então, é só para falar um pouquinho aí a favor dos comitês. Perfeito. Aprendi também. Já anotei. Oi, eu ia perguntar. Aham. O que eu ia perguntar é assim, pegando até o gancho que ela acabou de falar sobre a notificação e a emenda, se o pesquisador, né, se o investigador não fizer essa notificação de desvio, o CEP não vai ter essa ciência, né, de que ocorreu o desvio. A gente acaba não fazendo não dá conta de fazer essa fiscalização, enfim, né, porque você acredita no que o pesquisador está comprometido ali em desenvolver, né? Porque, assim, é meio complexo. É complexo. Mas aí, Tatiana, né? Entra o papel do monitor, tá? Então, puxando para o meu lado. Então, a gente confia 100% que o investigador que está realizando o estudo, ele está realizando de acordo com as boas práticas, né? Mas o patrocinador, eu estou falando em caso de estudo patrocinado, tá, gente? O patrocinador, ele tem o dever de manter garantia e qualidade de tudo que está acontecendo no centro de pesquisa. Para isso, ele precisa contratar e ter um plano de monitoria desses dados. Quando o monitor ele vai ao centro e revisa esse prontuário do paciente, caso o investigador ainda não tenha notificado isso ao comitê de ética, o monitor recomenda que ele notifica. Tá? Então, o monitor de pesquisa clínica, ele fala, doutor, teve esse desvio, precisa documentar e notificar para o CEP, tá bom? Então, a gente tem o duplo cheque aí, nesses casos de estudos patrocinados, tá? Tá joia, só nesses casos. Perfeito. Agora, para a gente quebrar um pouco de gelo, porque o TCLE é um tema muito grande, muito abrangente, né? Um meme, gente, adoro memes, tá? O meme deixa a vida da gente mais feliz. Então, aqui, o Comitê de Ética disse que o TCLE estava muito longo. E aí, o que o investigador fez? Diminuiu a letra de 12 para 8. Gente, problema resolvido. Como não pensamos nisso antes, né? Então, fechando aqui essa parte de TCLE, tá? Eu ia abrir para dúvidas, discussões, mas a gente já fez ao longo da conversa, tá? Vou continuar aqui a apresentação do investigador, até por conta do nosso tempo, tá? O investigador, ele tem também o dever de registrar tudo. É isso que a Thaletinha falou. Se não está escrito, não foi feito, tá? Então, o investigador, ele precisa manter o registro de tudo o que está acontecendo, tá? Documentos, documento fonte. Kita, o que é documento fonte? Documento fonte, gente, é o lugar onde foi inserida a informação pela primeira vez. Prontuário médico do paciente, diário de dose do paciente. Então, o lugar onde a informação foi inserida pela primeira vez é o documento fonte. No centro de pesquisa a gente brincava muito, né? A gente, pelo amor de Deus, não faz sinal vital no post-it, porque senão o post-it vai ser documento fonte. Vai, tá? Então, o documento fonte é onde a gente colocou a informação pela primeira vez, tá? Esses dados, esses registros do estudo, gente, eles precisam ser atribuíveis, legíveis, contemporâneos, originais, exatos e completos. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Qualquer alteração nesses dados, eles precisam ser rastreáveis. O que significa? Eu preciso saber por que alterou, quem alterou e quando alterou,
tá? Tudo responsabilidade do investigador, vocês estão vendo, né? Ele precisa garantir que os dados são exatos, integrais, são legíveis, tá? São pontuais, que esses dados sejam reportados na CRF, que é o banco de dados que a gente usa em pesquisa clínica, tá? Qualquer tipo de discrepância nesses dados precisam ser esclarecidas e o investigador, ele precisa guardar esses documentos arquivados lá no centro de pesquisa dele, ou onde ele achar que dá para arquivar, por pelo menos 2 anos após a última aprovação de um pedido de comercialização da droga, ou após pelo menos 2 anos da descontinuação formal do desenvolvimento clínico da molécula. E como que o investigador vai falar isso? O patrocinador vai falar para ele, tá? O patrocinador precisa notificar o investigador disso, tá? Outro estudo de caso, tá? Acho que é um dos nossos últimos, por conta da hora aqui. Temos documentação e prontuário lá de 12 de junho, a gente já viu, né? Sinais etais, TCLE. E aí a gente teve uma outra documentação aqui, ó, no dia 14 de junho de 2023. Ontem, durante a coleta de sangue, o paciente relatou dor local, tá? Fiz compressa de gelo e médico solicitou avaliação vascular. Alguém vê algo de errado aqui? Albus, enfim. Alguém? Deixa eu ver se tem no chat. A rasura? A rasura, né? Tem que ser legível, lembra? Né? A pessoa colocou aqui, rasurou, muito esquisito. Alguma outra coisa? Falta o nome, tá só o Corém? Quem que escreveu isso? É isso que eu ia falar, que eu só tô Pelo vendo o amor de Corém. Deus. Isso, a gente sabe que foi o enfermeiro, show, né? Pelo menos o enfermeiro tá delegado para fazer coleta de sangue, mas quem escreveu isso? Gente, rotina da vida. A vida, ela é corrida. A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Pode acontecer da pessoa bater o carimbo e esqueceu de assinar. Ok, a gente vai voltar e vai documentar depois. Olha, fui eu que fiz isso, tá? Alguma outra coisa? Aqui no chat a gente tem a Cristina Arruda dizendo não contemporâneo e a Bruna Azevedo falando que deve ser relatado o evento adverso e o grau. Show, precisa. O que a Cristina Arruda falou? Desculpa, cortou um pouquinho, Aline. Desculpa, que não contemporâneo. Perfeito. Evento adverso, vamos reportar, grau vai ser avaliado, é grave, enfim, precisa reportar. Porém, ontem, durante a coleta, por que não foi documentado na hora que aconteceu? Né? A contemporaneidade da informação, tá? Então, quando a gente está documentando dados no documento fonte, ou seja lá onde for, a gente precisa seguir o princípio que a gente fala muito em pesquisa clínica, que a gente chama de ALCOA, tá? O que é ALCOA? Esse dado, ele precisa ser atribuível quem fez, tá? Legível, não rasura, gente. Depois eu vou mostrar como que a gente faz para corrigir. Contemporâneo, ele precisa ser documentado ali na hora que aconteceu. Poxa, Rita, mas eu estava lá coletando o tubo do paciente, você quer que eu colete e avalie e documente? Não, gente. Termina de coletar o tubo, faz a conduta correta, dispensa o paciente, vai lá no prontuário, coleta de sangue de hoje, contemporâneo, tá? A gente esquece, gente. A gente esquece das coisas. Imagina se essa pessoa não tivesse esquecido de documentar, tá? Precisa ser contemporâneo. Precisa ser acurado. O que é acurado? Por exemplo, não é esse caso, mas se é algum cálculo de medicação, alguma coisa, acurado está relacionado a dados matemáticos, tá? E aí, lá em 96, com o GCP, a gente tinha essa definição de ALCOA. Hoje, pessoal, a gente tem dados eletrônicos, prontuários eletrônicos, LGPD, um monte de coisa. A gente tem o ALCOA Plus, tá? Que fala para a gente que, além de tudo isso aqui, o dado ele precisa ser completo, precisa explicar tudo o que aconteceu, tá? Precisa ser consistente. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece, tá? O paciente teve uma visita hoje, e aí o evento adverso dele foi graduado grau 3, tá? Aí, na próxima consulta, no prontuário, tá evento grau 2. Gente, mas não era grau 3? Não tá consistente com o que tá lá atrás, tá? Ele precisa ser consistente, tá? Ele precisa ser durável.
né? Então, isso precisa ser documentado em um lugar, em uma fonte que dure ao longo dos anos, para a gente poder recuperar isso caso seja necessário. E precisa estar disponível, tá? Ele precisa estar disponível aí durante os anos necessários para que qualquer pessoa, monitor, auditor, possa recuperar esses dados caso seja solicitado, tá? Ó, então aqui, quando a gente fala do dado atribuível, apurado, corrigido da forma correta, a gente fala de trilha de auditoria. O que é a trilha de auditoria? A trilha de auditoria conta para a gente o que aconteceu no curso daquele evento que está documentado. Por exemplo, tá? Nesse caso aqui, a Leia, que é a subinvestigadora, ela precisou fazer uma correção nessa evolução, né? A outra pessoa rasurou, lembra? Não é assim que a gente faz a correção. Ó, então ela falou que ela tinha realizado um raio-x, mas não foi raio-x que ela realizou um ECG. Então ela veio aqui nessa evolução, riscou, rubricou, datou e escreveu a informação correta. Tá vendo? Eu sei que no dia 13 ela escreveu o raio-x, no dia 14 ela corrigiu porque era um ECG. Então isso aqui para mim é uma trilha de auditoria, eu consigo entender o curso do evento dessa correção, tá? E aí, quando a gente fala de durável e disponível, quem trabalha aí já há algum tempo em pesquisa clínica tem o terror do papel térmico do eletrocardiograma, né? Esse papel, pessoal, quando ele sai na máquina, ele sai lindinho, só que ao longo do tempo, a gente guarda ele no prontuário, ele vai descolorindo, ele vai perdendo informações. Poxa, Rita, então o que eu faço para eu ter essa informação? A gente pode tirar uma cópia desse ECG, tá? Certificar a cópia certificada também é válida como documento-fonte. O que é certificar a cópia? É eu, que tirei a cópia daquele documento, atestar na cópia, pode bater um carimbo, pode escrever, que é uma cópia exata, que eu tirei a cópia de documento inteiro, que está tudo correto, e aí essa cópia certificada eu guardo junto com esse papel térmico do eletrocardiograma no prontuário do paciente. Caso esse papel térmico perca as informações, eu tenho a cópia ali bonitinha, certificada, que eu consigo recuperar as informações em qualquer momento, tá? O investigador, ele precisa submeter para o CEP tudo que a gente já falou. Não vou repetir aqui, porque a gente já conversou, tá? Entre isso, relatórios de segurança, SAI, tá? Então, aconteceu um evento de adverso sério com o paciente, com o participante. Notifica o CEP, notifica o sponsor, tá? E agora, eu terminei, né? O que eu queria falar essencialmente para vocês era até o investigador, tá, gente? Eu vou passar agora, só para título de conhecimento, o que o GCP fala de obrigações do patrocinador, tá? Então, tudo isso aqui está lá no GCP, eu sugiro que vocês referenciem o guia, mas o patrocinador, ele é responsável desde o desenho do estudo clínico para fazer a gestão de qualidade daquele ensaio, desenho do ensaio clínico, menos complexo possível, tá? O patrocinador, ele é responsável por enviar os suprimentos para o centro, para o investigador, para oferecer para o investigador informações de segurança, para fazer o plano de monitoria, para fazer auditorias, caso ele julgue necessário, e para falar para o investigador os resultados desse ensaio clínico. Rita, quem que é o patrocinador? Na realidade de ensaios clínicos patrocinados no Brasil, a gente tem como patrocinadores principais as indústrias farmacêuticas, tá, gente? Mas a gente também pode ter universidades como patrocinadoras do estudo, né? Então, grupos de pesquisa como patrocinadores de estudo. O patrocinador é quem desenha o estudo e quem oferece financiamento para aquele estudo acontecer, tá? Protocolo. A seção 6 do GCP, ele fala do protocolo, então ele fala tudo que o protocolo tem que ter, tá? Informações, objetivos, tudinho, tem que estar lá no protocolo. O protocolo é o guia principal para o investigador, tá bom? Na seção 7 do GCP, ele fala da brochura. A brochura do investigador, pessoal, ele é um documento que tem o compilado de todos os dados pré-clínicos lá atrás, tá? Quando essa molécula começou a ser testada em laboratório, começou a ser testada em animais, até o que a gente tem hoje em dia, até os resultados de fase 1, 2, né, se for aplicável. Essa brochura fornece informações para o investigador saber qual a dose, qual o período dessa droga, quais as o que eu preciso monitorar com relação à segurança dessa droga, tá? E fornece elementos para o gerenciamento clínico
da droga que está ali em investigação. Eu não gosto quando as pessoas dizem que a brochura do investigador é a bula da droga, porque a bula é pós-aprovação, tá? Então, é brochura. A brochura, ela traz todas essas informações da droga mesmo em si para o investigador, tá bem? E na seção 8 do GCP, a última, ele fala para a gente quais são os documentos essenciais para a condução de um ensaio clínico. Desde lá, de antes de iniciar a fase clínica do estudo, tá? O que precisa ter, tanto lá no investigador quanto no patrocinador, tá? A gente fala muito, na realidade, de ISF e TMF, tá? ISF, gente, é o Investigator Site File, conhecido também como binder do estudo, é o que o investigador tem lá no centro, tá? Então, aqui, ó, o que o investigador precisa ter lá no ISF dele, nos files dele, né, nas pastas dele? Todos esses documentos aqui. O que o patrocinador precisa ter, em geral, no TMF, que é o Trial Master File? Esses documentos aqui, tá? Então, o GCP fala tudo o que precisa ter antes de iniciar a fase clínica, tudo o que precisa ter durante a condução do ensaio clínico, tá? E tudo o que precisa ter após a conclusão ou o encerramento do ensaio clínico, tá? Sugiro também que deem uma olhadinha no GCP, tá? O ISF, ele é uma parte crítica também, porque a gente é muito documento, tá? E a gente tem hoje a possibilidade, pessoal, de ter esses documentos não só impressos em vias físicas, né? A gente sabe que, poxa, é muita coisa impressa, é muita pasta. A gente tem a possibilidade de ter esses documentos em mídias digitais, tá? Não vou entrar aqui em detalhes do que é necessário para a gente ter documentos do estudo, não estou falando de prontuário, porque aí já é outra parte, tá? Que eu não vou nem entrar aqui. Mas documentos essenciais do estudo, protocolo, brochura, manuais. Quando a gente tem esses documentos em vias digitais, o centro de pesquisa pode ter, ele precisa seguir alguns critérios básicos, tá? Então, esses documentos, eles precisam estar arquivados em um lugar digital que tenha acesso restrito para a equipe do estudo apenas, tem que ser confidencial, né? Eles precisam estar arquivados em uma rede, em algum lugar que tenha capacidade de fazer backup, para esses documentos não serem perdidos aí ao longo do tempo, tá? Já falei, o acesso precisa ser restrito, tá? Então, a gente tem aí vários detalhes quando o documento é arquivado de forma digital lá no centro de pesquisa pelo investigador, tá? Novamente, ia abrir para cafezinho e dúvida, ia falar essa questão dos digitais. Dúvidas? Estamos quase acabando, pessoal. Passei aí alguns minutinhos. Rita, tem uma perguntinha aqui. Pode falar. Só um minutinho. A Camila, da Cunha Nunes, ela está perguntando que no início, quando foi abordado sobre o CEP, a declaração de aderência aos guias de boas práticas clínicas, a carta circular número 285 de 2018 da CONEP, do CNS, do Ministério da Saúde, aí ela enviou aqui um link do AC Camargo com esse documento, se ele se aplica ou não. Deixa eu ver o documento. Deixa eu ver. Eu posso enviar para você. Eu quero. O que esse documento fala? Ele fala que não é necessário ter mais essa declaração de aderência às boas práticas clínicas? Se eu não me engano. Eu vou enviar para você no chat um minutinho. Achei. Guia de boas práticas clínicas. 2018. Então, primeiro é de 2018, o GCP que a gente está conversando é de 2016, tá? A gente precisa lembrar que o GCP, gente, ele é um guia de recomendações, tá? Ele não... Eu estou vendo o documento aqui, tá bom, gente? Ele não... como fala? A gente segue o GCP, mas a gente precisa também seguir as regulamentações vigentes a nível nacional, tá? Declaração de aderência aos guias de boas práticas clínicas. Nananana. Assim, entende-se que o sistema SAP-CONEP não é relacionado nem se submete ao GCP, não devendo ser emitida tal declaração. Sim, a gente não precisa submeter para o Comitê de Ética e Pesquisa, tá? Eu queria falar essa questão aqui da declaração de Helsinki, mas eu acho que vai dar muita... Vamos por partes, tá? Não, então, como a gente tem uma regulamentação nacional dizendo que os CEPs, eles não precisam assinar essa declaração de aderência ao GCP, gente, tudo bem. A gente não precisa ter essa declaração do CEP, porém, a gente precisa ter do investigador,
tá? E tanto é que hoje, quando a gente vai olhar documentações de CEP, a gente não tem mais a declaração do CEP aderente ao GCP e está tudo ok, porque isso foi uma regulamentação nacional de 2018, depois do GCP de 2016, ok? Rapidinho, tá? Eu vou pegar mais, sei lá, 10 minutinhos a mais aí. O Brasil, gente, Tudo ele bem. não é mais signatário da Declaração de Helsinki. Por quê? A Declaração de Helsinki, ela tem alguns pontos que ela fala do oferecimento da droga após estudo, que ele não beneficia, ele não pensa no benefício dos participantes de pesquisa clínica brasileiros que têm pouco acesso a medicações de Golden, né? A medicações recém-aprovadas no Sistema Único de Saúde, tá? Então, a Declaração de Helsinki, ela não deixa muito claro que é dever do patrocinador oferecer a droga após estudo para o participante. E a gente não concorda e não tem que concordar mesmo, tá? No Brasil, a gente tem pela 466 que o patrocinador ele é obrigado a oferecer a droga após o estudo, né? Então, acabou o estudo, se o participante estiver tendo benefício clínico, o patrocinador tem que oferecer essa droga para o participante até quando o médico, o investigador achar que é interessante, tá? E a Declaração de Helsinki, ela deixa muito aberto esse aspecto, e ela também deixa muito aberto um aspecto da justificativa do uso de placebo. Ela fala que o uso do placebo ele é justificado no caso em que não há outra possibilidade de tratamento, ou que a droga mais recentemente aprovada, a melhor droga aprovada, não esteja disponível, só que para a gente a melhor droga aprovada no mundo não está disponível. Então eu vou usar o placebo para esse participante? Não, tá? Então assim, não vou entrar, tá? Em detalhes, porque senão ia ser mais uma aula, então a gente não é mais signatário da Declaração de Helsinki, como falou essa resolução 288 aí, tá bom? Rita, infelizmente, por conta do horário, a gente vai precisar encerrar. Mas eu queria deixar uma mensagem para você. No começo você falou que a Thalita e que a Tamara são suas mentoras e que elas foram mentoras na sua trajetória profissional, mas eu tenho certeza que hoje em dia você é inspiração para muitas pessoas e que sua aula foi espetacular. E que você é um orgulho para a gente de uma imagina. maneira, porque assim, acho que todas nós começamos lá em Barretos, né? E de uma forma que a gente conseguiu alçar novos voos. Então, eu tenho muito orgulho de você e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E se você quiser deixar uma mensagem final e seu contato, porque infelizmente, por conta do horário, a gente não pode estender mais. Mas muito obrigada Não tem pela sua problema. participação. Não tem problema, gente. Vou deixar aqui uma última mensagem que a Thalitinha já deixou para mim, se não está documentado, não foi feito, tá? Acho que ninguém mais quer ser o Elon Musk, o investigador, porque é muita responsa na vida. Meu contato está aqui no LinkedIn, meu e-mail. Vou disponibilizar essa apresentação porque tem um último slide falando das mudanças que vão acontecer no GCP, que é a revisão 3, que ainda não está vigente, então não considerem, tá? Ela está em consulta pública, a Anvisa está participando dessa consulta pública, a gente espera aí no final desse ano o novo GCP revisão 3, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que todos tenham aproveitado muito, fiquem à vontade para me contatar, dúvidas, sugestões, tá? Thalita, Tamara, Aline, obrigada. Aí, bom simpósio. A gente se encontra aí nas outras aulas do simpósio, tá bom? Obrigada, Rita. Parabéns mais uma vez. A gente agradece aí a sua apresentação, foi espetacular essa oficina com você, sobre a moderação também da Aline, de todo mundo aqui que participou. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E agora a gente te convida e convida todos também que estão inscritos na próxima oficina para estar participando da oficina 2, que é a coleta e gerenciamento de dados em pesquisa utilizando o REDCap. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.